Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de língua espanhola neste canal. Eu sou o professor Antônio José Salles e hoje iremos falar sobre o alfabeto espanhol, um assunto muito importante no aprendizado dessa língua tão interessante e legal de ser estudada. Assista ao vídeo até o final. Se gostar, se inscreva, compartilhe, comente e vamos lá. Ao estudarmos o alfabeto de uma língua estrangeira, é quase inevitável fazer comparações ao alfabeto materno, no caso, o alfabeto português. No caso, estaremos comparando o alfabeto espanhol com o alfabeto português. Por isso, levamos em consideração três aspectos básicos: a grafia da letra, o nome da letra e o som da letra. A grafia das letras entre um alfabeto e outro não irá variar, tendo em vista que utilizamos o mesmo padrão gráfico, o alfabeto latino. O que irá mudar é o nome e o som de algumas letras, como por exemplo a letra V. Em relação à grafia, a escrita da letra é a mesma, já o nome da letra V em espanhol é V ou la V, e o som da letra irá variar se compararmos ao som que conhecemos em português. Por exemplo, na palavra vaca, observe que o som da letra V adquire um som muito semelhante ao som da letra B que utilizamos no português. Vamos observar aqui a relação completa dos nomes das letras no alfabeto espanhol. Observe que antes do nome das letras sempre aparece o artigo feminino la, mas a utilização do artigo não é necessária. Eu posso falar la B ou simplesmente B, dependendo do caso. O uso do artigo feminino la antes de seu nome se justifica pelo fato de que, em espanhol, as letras são femininas. Vejamos o alfabeto. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y e la Z. Agora vamos observar os sons que cada letra apresenta com exemplos de uso em algumas palavras para demonstrar a existência de variações de som e não em relação ao alfabeto português. Como o espanhol é originário do latim, assim como o português, muitas letras não apresentarão variações significativas. Outras apresentarão leves variações. Poucas terão variações tão chamativas. Naquelas letras em que as variações não forem significativas, não iremos debater, apenas mostrar exemplos de palavras. Já nas palavras que apresentam variações, iremos explicá-las e apresentar algumas curiosidades do alfabeto espanhol. Lembrando, não estamos falando do som da palavra por completo, e sim da letra em destaque. Então observe. Letra A. La A. Abeja. Abuela. Avião. Portanto, o som da letra A em espanhol é o mesmo que o som da letra A em português, não apresentando grandes variações. Letra B. La E. Bailar. Ballena. Besar. Som da letra B semelhante entre as duas línguas. Letra C. La C. Caballo. Cocineiro. Conejo. Som semelhante ao do português. Letra D. La D. Diente. Desayuno. Dicionário. Podemos perceber que o som da letra D, quando acompanhado da letra I, adquire o som explosivo. Veja, diente. Outra palavra, por exemplo, dia. Nós podemos observar que a letra D, quando acompanhada da letra I, apresenta um som diferente daquele do português, onde nós apresentamos no português um chiado. Por exemplo, se eu falo a palavra dia em português, o som é chiado. Já em espanhol, o som é explosivo. Dia. Letra E. La E. Elefante. Escuela. Café. Tomate. Observe que o som da letra E sempre será fechado, diferente da língua portuguesa, que apresenta som aberto e fechado. No espanhol, mesmo que a letra E receba o acento gráfico, tilde, ou acento agudo, como conhecemos no português, mesmo assim o som permanecerá fechado. Observe, café. Outra observação, a letra E no final das palavras não sofre alterações de som como ocorre no português. Exemplos, no português pronunciamos elefante, tomate. Em espanhol pronunciamos elefante, tomate, preservando o som do E fechado no final da palavra.
Veja que por mais que a palavra tenha a mesma escrita, a pronúncia irá mudar. Por isso que devemos estudar o alfabeto profundamente para não sair dizendo que o espanhol é muito fácil porque os nomes são escritos do mesmo jeito ou muito parecido com o português. Em alguns casos, apresentam variações que nós devemos levar em consideração. Letra F. La F. Fresa, falda, minifalda. Observe que o som da letra F permanece igual ao empregado no português. Letra G. Laje, gato, gorila, genética, girassol. Observe que a letra G apresenta dois sons distintos, podendo ser o som normal que conhecemos ou o som de R fraco. Observe que a letra G, acompanhada das letras A, O ou U, não sofre variação. Já se estiver acompanhado das letras E ou I, terá um som semelhante ao R fraco do português. Gato, gente, gigante, gobierno, guapo. Basta você lembrar que em português também acontece essa variação, tendo em vista que a letra G, seguida de E ou I em português, terá som de J. Veja os exemplos: gente, gelo, gigante. Letra H. Lahache, hada, hacha, hombre. Assim como no português, a letra de som mudo. Empregamos na escrita, porém não pronunciamos. Letra I. La I. Iglesia, isla, inyección. Observe que o som da letra I é o mesmo empregado no português. Letra J. La jota, jardim, juez, japonês. Perceba que o som da letra J é como se fosse o som do R do português. E isso ocorre em todos os casos, independente de qual vogal o acompanhe. Veja: jamás, jefe, girafa, joven, Juan. Lembrando que o som do R ocorre na letra G quando vai acompanhado das letras E ou I. Já na letra J ocorre em todos os casos, independente se está acompanhado das letras A, E, I, O ou U. Letra K. Lacá, caiaque, kiwi, quilo. Apresenta o mesmo som de que, assim como no português. E, da mesma forma, é muito utilizada para palavras de origens estrangeiras. No caso, palavras de origens estrangeiras em relação ao espanhol. Geralmente, palavras oriundas do inglês. Letra L. La L. Laguna, libro, falda, señal. Observe que o som do L é semelhante ao empregado no português. Porém, ao ser utilizado no final de sílaba ou palavra, deve ser pronunciado elevando a ponta da língua ao céu da boca. Observe: falda, señal, final. Letra M. La M. Mágico, maíz, algo. Som semelhante ao empregado no português. Letra N. La N. Naranja, noche, nieve. Som semelhante ao português. A maioria das palavras que em português terminam com M, em espanhol terminam com N. Observe: fim, fin, trem, tren, cem, cien, atum, atum, cupom, cupom. Algumas poucas palavras, consideradas exceções, se escrevem com M no final tanto em português como em espanhol. Exemplo, a palavra álbum que vimos anteriormente. Ñ, la ñ. Essa letra é específica do alfabeto espanhol. O N acentuado, como falamos, não é utilizado em nenhum outro alfabeto. Por isso, acabou sendo considerado um símbolo do idioma espanhol no mundo. Exemplo de palavras: ñandú, ninho, ninheira. Nós podemos observar que esse N acentuado, ou la ñ, apresenta o som semelhante ao som de NH empregado no português. Observe novamente: ninho, ninho. O último N acentuado tem som de NH. Letra O. La O. Assim como a letra E, a letra O sempre terá o som fechado. Veja: ordenador, osso, espanhol. Sempre apresentará o som fechado. Letra P. La P. Pájaro, pan, plátano,
som da letra P igual nos dois idiomas comparados, português e espanhol. Letra Q, la Q, queso, quemar, 15. Observe que possui o mesmo som empregado no português e sempre vai acompanhado da letra U. Letra R, la R, aeronave, rojo, perro. Veja que o som da letra R é um pouco mais forte do que o que conhecemos no português. E isso ocorre porque o som do R fraco está nas letras re e rota, como estudamos anteriormente. Relembre, observe que aqui nós temos 3 sons de R: o R fraco, o R vibrante e R vibrante múltipla. Observe que o som do R fraco está nas letras GE, GI, GA, GE, GI, GE, GI, JA, JE, JI, JO e JU. Por exemplo, nós temos aqui a palavra gente. Observe que a combinação da letra G com a letra E, nós temos o som do R fraco. O R vibrante, ele aparece quando nós temos uma única letra R, menos quando ela está no início da palavra. Então, nós estamos falando de letras R que aparecem no meio das palavras, como, por exemplo, a palavra perro, que significa mas, ou porém. O R vibrante múltipla, no caso, quando o R vem no início da palavra ou quando ela vem dobrada. Exemplo, rojo, perro. Observe mais uma vez os exemplos, como nós temos variações de som do R. Gente, perro, rojo, perro. Letra S, la S, sandia, casa, mesa. Veja que a letra S em espanhol sempre terá som de S, diferente do português, em que comumente usamos a letra S na grafia, porém pronunciamos com som de Z. Exemplo, casa, mesa. Em espanhol, casa, mesa. Isso ocorre porque não existe som de Z em espanhol. Letra T, latte, touro, tiburão, tomate. Tigre, som semelhante ao português, ressaltando que quando seguida da letra I, apresenta som explosivo, assim como na letra D. Exemplo, nós temos tiburão, tigre, tia, tiempo. Observe que a palavra tia no português apresenta um certo chiado, já no espanhol, tia, o som é explosivo. Letra U, la U, uva, unha, uno. Som de U, tal qual utilizamos em português. Letra V, la V, vaso, vaca, venado. Como já explicamos no início do vídeo, a letra V em espanhol possui um som semelhante ao som de B. Por isso pronunciamos vaca e não vaca. Letra W, la W. Se a letra V é V, a letra W é W, ou seja, 2 Vs, característica de sua grafia. E assim como a letra K, é utilizada geralmente com palavras oriundas do estrangeirismo. Water, whisky, web. Letra X, la X, xerocópia, táxi, exame. Quando no início da palavra possui som de CH do português, xerocópia. Nos demais casos, possui som de KS, como táxi, exame. Observe que a palavra exame no português, o X tem som de Z. Como não existe som de Z no espanhol, não a pronunciaremos com som de Z, logicamente, e sim com som KS, examen. Letra Y, laje, yate, yegua, lei, rei. Uma característica importante a ser ressaltada em relação ao som da letra Y, bem como de outras letras do idioma espanhol, são as variantes linguísticas ou marcas de regionalismo. Relembrando que o espanhol é falado em 21 países ao redor do mundo e em algumas regiões ocorrem variações de pronúncia. Não é que esteja uma correta ou outra errada. Todas estão corretas e precisamos conhecer essas variantes. Exemplo é a letra Y ou laje, que pode ter som de I, som de DJ ou som de J. Vamos observar.
Veja, a palavra jate, né? Pode ser pronunciada com o som de DJ, né? Ou com o som de J. Yate, jate ou jate. Palavra jegua. Pode ser jegua, jegua ou yegua. Já se a letra Y vem no final da palavra, sempre terá som de I. Exemplo, lei e rei. Né? Observando que sempre no final o som não se altera, tem sempre o som de I. Letra Z. Laceta, sapato, zanahoria, zorro. Observe que a letra Z não apresenta o som que conhecemos em português, e sim um som próximo ao som de S. Em alguns casos, pode haver inclusive variações com um som chiado, pronunciando a letra Z ou θ com a língua entre os dentes. Observe, sapato, zanahoria, zorro. Mas se pronunciarmos com o som de S, normalmente não terá problema algum. Podemos pronunciar sapato, zanahoria, zorro. Chegamos ao fim de mais uma videoaula e espero ter contribuído um pouco para a aprendizagem da língua espanhola. Quero agradecer especialmente aos meus alunos e alunas da Unidade Escolar Raimundo Miranda Brito, em Luiz Corrêa, no Piauí, por estarem acompanhando as videoaulas nesse momento de isolamento social, seguindo as orientações das autoridades de saúde pública, bem como da Secretaria de Educação do Estado e todos da equipe escolar, nesse momento em que estamos trabalhando para contornar as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. Se você gostou dessa videoaula, inscreva-se no canal, ative as notificações e receba nossos vídeos em primeira mão. Se você observou algum detalhe que tenha chamado a atenção, deixe seu comentário, compartilhe e avante. Em breve, teremos novos conteúdos. Bons estudos a todos!